Paz seu irmão, estamos aqui mais uma vez no canal Teologia em Família. Desta vez para tratar do texto, mais uma vez, de Colossenses, capítulo número 1, versículo 15 ao 17. A pergunta é, o texto de Colossenses, em sua simples sintaxe, define se aquele genitivo é um genitivo de subordinação ou um genitivo partitivo? Vamos ver? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, para a glória do nome de Jesus. Amém. O Wallace, quando fala sobre esse texto, ele deixa duas brechas. A primeira, ele fala que é mais provável. Quando ele fala que é mais provável, significa que há outras possibilidades. Segunda é que ele fala que dentro da construção de genitivo de subordinação, a gente precisa de algumas características específicas. Mas ele foge disso aí quando ele recorre a dois textos, 2 Coríntios 4:4 e outro que eu não lembro agora. Mas o Wallace deixa duas brechas. Bom, a simples sintaxe pode definir o resultado desse, bater o martelo no resultado final desse genitivo. Vamos ver? E vamos ver porque o Wallace diz que é mais provável. Bom, para a gente começar, está o texto aqui. Roses com tu teu tu aoratu, tototopos passes quitícios, roti eiotui ectiste ta panta. Aqui só fui até aqui porque é o que me interessa. Cai da panta de autu sinesteke. Bom, o que diz aqui? Ros. Ros aqui é um pronome e ele introduz aqui esta oração. E interessante que nos parece ser, como dizem os especialistas do hino, porque não tem nenhum antecedente para esse pronome. Ros estim e com. Ele é a imagem, tu teu tu oratu, que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Roti, por quê? Isso aqui é interessante. Vamos analisar tudo isso aqui. Porque em ele ou nele, ou por ele, fez-se, criou todas as coisas. E todas as coisas, tudo, por meio dele, existe, subsiste ou passou a existir. Para nós analisarmos, é necessário separarmos algumas palavras essenciais para análise sintática. Separei aqui protótipos, que é um adjetivo, que está no caso nominativo. Aqui cumpre a função sintática de substantivo, por quê? Porque ele está substituindo um nome. Então, adjetivo, quando ele está sozinho, cumprindo a função de substituir o nome, ele cumpre uma função sintática de um substantivo. É o que nós conhecemos como adjetivo substantivado. Tem o passes, adjetivo, que é substantivo, que foi colocado aqui. Bom, as palavras essenciais que nós teremos que tratar, primeiro é roti. Protótopos passes quitícios é uma oração principal. Depois da oração principal, nós temos aqui uma oração que é uma oração subordinada. Essa oração subordinada, ela é regida, ela é introduzida por uma conjunção roti. Essa conjunção, ela indica uma oração subordinada causal. Independente do que você pense daqui para lá, só em ter esta conjunção já aponta para uma oração subordinada causal. Ou seja, ela está respondendo a algo que foi dito anteriormente, ou está mostrando a causa do porquê ele disse aquilo anteriormente. Então, ele está dizendo por quê? Porque ele é, ou porque o primogênito de toda a criação é Cristo. Porque em ele, por ele, ou por intermédio dele, fez-se todas as coisas. Interessante aqui, é que esse dativo aqui, em autui, dativo, ele pode ser um dativo de agência, um dativo locativo ou um dativo instrumental. Bom, qual é o mais provável? Vou mostrar logo de primeira que dativo de agência não pode ser provável. Por quê? Porque o verbo aqui está na voz passiva. Esse verbo está na voz passiva. Tanto na voz passiva, não tem como ser um dativo de agência, porque seria porque por ele, ou porque ele fez todas as coisas. Não tem como ele ter feito todas as coisas, por quê? Porque o verbo aqui está na voz passiva, não na voz ativa. Então, neste caso, está descartado o dativo de agência. Então, porque ele fez todas as coisas, não. Porque por meio dele, ou por ele, foram feitas todas as coisas. Então, não pode ser por ele, porque o verbo aqui está na voz passiva. Então, descarta o dativo de agência, sobra dois dativos, é o locativo e o dativo instrumental. Qual dos dois? Bom, pode ser tanto um como pode ser o outro. Coloquei aqui que tanto a tradução do Novo Mundo como a nova tradução da linguagem de hoje traduz como dativo, como instrumental.
as Bíblias Almeida como um locativo. Aliás, é um erro de quem pensa que esse dativo aqui, ele tem que ser obrigatoriamente um dativo instrumental, porque está tratando de pessoa. Errado. A própria tradução do Novo Mundo traduz dois textos em que esse dativo aparece como um dativo locativo. Os textos são, eu vou ler só um, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Tem mais outro, tem um monte, mas eu vou ler só um texto aqui, capítulo 1, versículo 7. De modo que não deixasse de atingir nenhum dom, ou desculpe, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Em que tudo fosse enriquecido nele, não por intermédio dele, tudo fosse enriquecido nele. Em autor. Tem também lá em Colossenses 2,7, 2,9 e assim sucessivamente. É muito texto. Em que a tradução do Novo Mundo traduziu em outro por nele. Mostrando um locativo para Cristo, para Jesus. Então, pode ser locativo ou pode ser instrumental. Não vai fazer diferença para oração. Só não pode ser um dativo de agência. Por quê? Porque o verbo que está ligado a ele, este verbo ele está na voz passiva, mostrando que a criação foi feita por outro, não por ele. Então vamos lá. Se nós olhamos agora para o texto, a pergunta é um dativo ou é um genitivo de subordinação ou um genitivo partitivo? Olhando agora para todo esse texto aqui. Bom, se você olha para o texto, entendendo que o verbo está na voz passiva e que o Criador é outro, mas não ele, pode sim ser sintaticamente, olhando para o texto, um genitivo partitivo. Daí o porquê o Wallace diz que é mais provável. Por quê? Porque se o verbo está na voz passiva, se é outro que criou, a garantia de que ele é o primeiro de toda a criação é que esse cara, que no caso aqui é Deus, que criou todas as coisas, primeiro criou ele. Por quê? Porque depois, para criar o restante, criou por ele. Ou nele. Não faz diferença. Se é por ele ou nele, não vai fazer diferença. O que nós temos que entender é que ele é o primeiro, porque quem criou tudo, criou ele primeiro, e a garantia, o porquê de que ele é o primeiro de tudo que foi criado, é porque quem criou todas as coisas, criou o restante de todas as coisas por intermédio dele, visíveis e invisíveis. Então, olhando para o sentido natural do texto, é possível sim ser um genitivo partitivo, vendo que o verbo então da voz passiva, sabendo que foi criado nele ou por intermédio dele, é uma garantia de que ele é o primeiro de toda a criação. Então, é possível, é plausível, sim. Bom, genitivo de subordinação também é possível, sim. Este verbo aqui indica que a criação ela tem uma dependência direta dele. Então, tanto para tudo ser criado, como para tudo se manter criado, ou continuar existindo, ou subsistindo, ou estar existindo ao lado dele, é uma dependência dele. Então, isso nos indica também que possa assim ser um genitivo de subordinação. Bom, olhando para a análise sintática, não dá para decidir. Então, fica aqui o vídeo, mas se você quer saber, assista os outros dois vídeos que está aí, porque essa construção sintática aqui, ela, olhando para outros textos, nos dá a resposta que precisamos ter. Amém.